com 16 passagens pela polícia, escala um muro de 6 metros de um zoológico, desce por uma árvore e acessa a jaula dos leões. Na minha cabeça era só alguém que queria chamar a atenção sob efeito de entorpecentes ou tentando tirar a própria vida, como inclusive chegou a especular a Polícia Civil de João Pessoa. Mas acabei ficando curioso com a notícia e resolvi pesquisar um pouco mais, e acabei descobrindo o que realmente eu não gostaria de ter descoberto, porque um daqueles casos que apenas confirma a degradação da sociedade e do Estado, que só dão atenção para coisas que não agregam nada para ninguém, para coisa que não presta. Na verdade, o homem com 16 passagens pela polícia era apenas um jovem de 19 anos que tinha 2 grandes sonhos. O primeiro era ter o carinho e o afeto de sua mãe novamente. O segundo era cuidar de leões em um safari na África. Mas talvez você esteja se perguntando, e as passagens pela polícia? Não seria ele um bandido perigoso? Bem, as passagens pela polícia eram sempre pelos mesmos motivos. Pequenos furtos, atirar pedras em viatura, e na maioria das vezes ele se apresentava de forma espontânea à delegacia. Talvez isso já fosse um pedido de socorro. Isso porque esse jovem não era um bandido de verdade, até porque se fosse, aí sim, todos os seus direitos teriam sido atendidos. Se fosse um bandido de verdade, seria uma vítima da sociedade, ou seria até mesmo presidente de algum país do hemisfério sul. Mas nem todo mundo tem a sorte de nascer numa família bem estruturada, com todo o suporte necessário, ou pelo menos o mínimo de suporte para começar a vida. E para agravar ainda mais essa situação, há aqueles que nascem com algum tipo de transtorno mental. E esse era o caso de Gerson Melo de Machado, um menino que adentrou na jaula dos leões, ou melhor, foi jogado lá pelo Estado e pela sociedade. Mas essa história não começou domingo passado. Começou quando Gerson tinha apenas 10 anos de idade. Um certo dia, Gerson foi avistado caminhando sozinho por uma BR. Ele só tinha 10 anos na época. Policiais rodoviários o avistaram e o encaminharam para o Conselho Tutelar. Ali, os policiais entregaram Gerson para Verônica Oliveira, que o recebeu juntamente com a conselheira Patrícia Falcão. Segundo Verônica, quando Gerson era apenas uma criança, já costumava falar que queria ir para a África, domar leões. Mas essa ideia, pelo visto, nunca saiu da cabeça dele, porque nas diversas vezes que ele esteve na delegacia, ele sempre mencionou que iria para a África domar os leões e que iria fazer isso a pé, mesmo os policiais explicando que não dava para ir a pé até o continente africano, porque ficava muito longe. A conselheira Verônica relatou: "Você dizia a mim que ia pegar um avião para ir para um safari na África para cuidar dos leões. Você ainda tentou, mas agradeci a Deus quando fui avisada pelo aeroporto que você tinha cortado a cerca e tinha entrado no trem de pouso do avião da Gol. Dei graças a Deus porque observaram pelas câmeras que havia um adolescente antes que uma desgraça acontecesse." Verônica chegou a afirmar que acompanhou Gerson por cerca de 8 anos. Segundo ela, foram 8 anos lutando pelos direitos de Gerson. Fez tudo o que pôde, ainda assim, o suporte necessário foi negado, porque a psiquiatra do complexo Juliano Moreira, que é a autoridade em saúde mental de João Pessoa, afirmava que o problema de Gerson era apenas comportamental, o que atrasou em anos o diagnóstico de uma criança que, visivelmente, tinha sérios problemas de saúde mental. E é exatamente nesse ponto, bem nesse ponto, que a ineficiência do Estado e o descaso com a saúde pública ficam escancarados, mesmo o cidadão pagando trilhões e trilhões em impostos todos os anos. E não é só o Estado que vai carregar essa culpa, porque a sociedade também tem uma parcela de culpa, e olha que não é pouca, porque dos 4 irmãos de Gerson, somente ele não conseguiu uma família adotiva. E o motivo? O motivo era que ele não era uma criança perfeita. Dava sinais de que tinha algum problema, desde cedo. Assim, nenhum casal ou família quis adotá-lo, porque o que ainda sobrou do que um dia podia se chamar de família, só querendo adotar crianças perfeitas para viver as suas vidas perfeitas nas redes sociais.
Gerson era uma eterna criança de apenas 19 anos que só queria sentir novamente o calor de sua mãe. Apesar de ter sido abandonado por sua mãe quando criança, jamais deixou de amá-la e sempre que conseguia fugir do abrigo onde morava, ia correndo para a casa de sua mãe, mesmo que ela o levasse de volta ao conselho tutelar, dizendo que não era mais mãe dele. E segundo o relato de Verônica, ela fez isso várias vezes. Quando nós chegamos na casa, ele não esperou nem abrir a porta, ele pulou pela janela e entrou dentro de casa. Quando entrou dentro de casa estava a mãe, a avó e o avô. E quando ele entrou dentro de casa, que a mãe viu, fez: menino, você não pode vir. Eu não sou sua mãe. O juiz disse que eu não sou sua mãe. Saia, vá com a moça, eu não posso. E ele gritava: você é minha mãe, você é minha mãe. Foi horrível. Gerson passou toda a sua vida pedindo socorro através do seu comportamento, mas ninguém ouviu. E as 16 passagens pela polícia, ao meu ver, na verdade foram 16 pedidos de socorro que, infelizmente, nunca foram ouvidos. E sinceramente, eu espero que Gerson esteja agora em algum lugar no céu cuidando de leões, como sempre quis. Descanse em paz, meu amigo Gerson.